gente já é acusado de que estamos liderando um processo de liberalização da droga. Nós não discutimos droga, nós não discutimos liberação, até porque não é competência da Anvisa. Na próxima terça-feira, a Anvisa, cujo presidente William Dipp você acaba de ouvir, vai decidir se regulamenta ou não a venda de medicamentos à base de canabidiol, substância encontrada na maconha, e também o plantio controlado para a produção dos remédios. Nos últimos 4 anos, triplicou o número de famílias que buscam o canabidiol como alternativa para o tratamento de doenças, como a epilepsia. A competência da Anvisa é produzir medicamento. Se para produzir medicamento eu preciso de segurança, qualidade e eficácia, não existe isso. Desde 2015 foram quase 13 mil pedidos de autorização para importação do produto. Porém, a controvérsia é grande, especialmente quanto ao plantio controlado. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, é um dos mais relevantes opositores da proposta. Vai ter plantio para tudo que é lado, os traficantes vão plantar e vão dizer que estão fazendo maconha medicinal. Vai aumentar, vai ter uma explosão de oferta de maconha, de plantio de maconha no Brasil todo. Isso é ridículo. Como os pacientes hoje obtêm acesso aos medicamentos à base de canabidiol, como seria caso a Anvisa regulamente o uso e o plantio controlado, quem fiscalizaria as plantações e quais são os riscos envolvidos? Esses são os temas do Ao Ponto de hoje. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic e nós conversamos com a repórter Paula Ferreira, da sucursal de Brasília, e com o ministro da Cidadania, Osmar Terra. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo. Está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e nas demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Paula Ferreira, explica pra gente o que está sendo analisado na Anvisa. A Anvisa está discutindo 2 medidas, né? Uma em relação à regulamentação da produção de medicamentos à base de cannabis e outra em relação ao plantio controlado da maconha, né? Para uso com fins medicinais. E essa discussão ela já acontece na agência desde 2014, né, essa discussão em relação à regulamentação do uso medicinal da maconha. E agora a agência está encaminhando para finalmente tomar uma decisão sobre isso, né? Essa questão deve ser concluída na próxima semana, na próxima terça-feira, com a votação da diretoria colegiada em relação ao tema, né? O diretor-presidente da agência, William Dipp, que é o relator das propostas, ele já declarou o voto dele no início desse mês. Ele foi favorável à regulamentação de medicamentos à base de cannabis, né, e ao plantio controlado. Ninguém pode, em sã consciência, conhecendo a língua portuguesa, ler o nosso projeto e dizer que a gente está disseminando o cultivo e bancando o jogo de liberar o uso recreativo da droga. Isso ninguém pode falar. E essa proposta dele traz algumas especificações, né? Em relação aos medicamentos, a proposta do relator diz que esses produtos têm que ter abaixo de 0,2% de THC, né? Que é o componente psicotrópico, né, da maconha. E essa regulamentação só vale para produtos utilizados com fins medicinais, por exemplo. Ele não pode ter a regulamentação de cosméticos ou de produtos fumígenos, né, que são cigarros e outras coisas do tipo. Em relação ao plantio, também tem algumas especificações previstas na proposta, né? O cultivo vai ser exclusivamente para fins medicinais. E a Anvisa vai analisar vários critérios para conceder essa permissão às empresas, né, que farão plantio. Um deles são os antecedentes criminais da empresa e tal. E a comercialização dessa planta, né, que vai ser produzida com cultivo controlado, ela só pode ser feita para instituições de pesquisa e para fabricantes. Ela não poderá ser vendida a pessoas físicas. Tem essa restrição também. Além disso, tem vários critérios de segurança, né, para a produção da planta, para o cultivo da planta. Os ambientes têm que ser totalmente seguros, tem especificações em relação a estruturas de alvenaria, grades, né, protegendo o local onde a planta está sendo cultivada. A Anvisa também exige que tenha um sistema de segurança de câmeras, com acesso restrito. Então, a proposta institui diversos mecanismos de segurança que as empresas devem atender para poder produzir a maconha.
Agora, Paula, a gente inclusive conversou com o Norberto Fischer, ele é pai da Anne, a primeira paciente que conseguiu autorização para importar o canabidiol lá em 2015, né? A Anne sofria com crises de epilepsia e tudo mais. Ele está otimista, ele acha que tem muita coisa positiva que pode vir dessa regulamentação por parte da Anvisa, mas ele acha mais difícil a aprovação do plantio. O maior problema está justamente na parte da plantação, na regulamentação do plantio. O governo acha que autorizar o plantio da medicação vai criar uma cultura, vai abrir todo um debate que vai acabar liberando o uso da droga no Brasil. Eu, pessoalmente, acho que esta argumentação ela é fraca. Ela não tem uma fundamentação que se justifique. De qualquer maneira, esse é o ponto de divergência hoje entre a Anvisa e o governo, que é a regulamentação do plantio. Inclusive, o pedido de vista, né, que houve na Anvisa em relação à discussão desse processo, um dos pedidos de vista foi justamente em relação ao plantio, e foi um pedido de vista do diretor Antônio Barra, que foi um diretor indicado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro para a Anvisa. Então, o plantio é sim a questão mais sensível dessa discussão. Essa questão do plantio é uma questão que tem muitas vozes dissonantes. Por outro lado, deputados que são da base do governo têm defendido a regulamentação, né? A própria deputada Carla Zambelli tem se manifestado favorável à regulamentação de medicamentos à base da cannabis e do plantio controlado. Mesmo sendo contrária à legalização do fumo, da maconha, eu acho que a gente precisa discutir urgentemente no Brasil o uso do canabidiol, que é o CBD, e o THC. O uso do CBD e do THC para convulsões, para dores, para câncer, assim, são 320 doenças. Autismo é sensacional, porque a criança fica muito mais tranquila. O argumento é de que regulamentar o plantio faria com que houvesse um aumento do acesso, né, dos pacientes a medicamentos com base no canabidiol e, ao mesmo tempo, um barateamento, né, desses medicamentos, porque atualmente essas pessoas conseguem ter o acesso, mas é um acesso muito dificultado, porque elas precisam fazer uma requisição formal à Anvisa, de fazer um pedido de autorização. A Anvisa tem que emitir essa autorização e isso geralmente demora, segundo as associações, né, de pacientes que fazem uso desses medicamentos. A estimativa é de que a autorização demore cerca de 60 dias, uma média, né? Mas a gente percebe que é uma questão que ainda não tem consensos, né? Sobretudo ali dentro do governo, de sua base. E o diretor da Anvisa, Antônio Barra, que foi quem fez o pedido de vista, um dos pedidos de vista que interrompeu a discussão na agência, o argumento dele foi de que ele ainda não estava totalmente certo em relação às condições de segurança previstas para o plantio e que então ele achava que essa questão deveria ser melhor estudada e tudo mais. Mas, na última sessão, né, da diretoria colegiada que aconteceu nessa terça, esse diretor, o Antônio Barra, ele já disse que já concluiu seu voto e, em entrevista depois, ele disse que ele acredita que a Anvisa deve ter um consenso sobre a questão. Então, há uma sinalização aí de que a agência pode ser que aprove, né, essa regulamentação da maconha medicinal. Paula, tem uma outra questão aí, muitas famílias que fazem uso do canabidiol hoje no Brasil plantam ou se reúnem ali em cooperativas para plantar, muitas vezes de forma irregular, e tinham essa esperança da regulamentação dessa atividade, que não está previsto nesse pacote que está sendo analisado pela Anvisa, né? Essa é uma crítica que algumas pessoas ligadas a esse debate fazem, que vai beneficiar grandes indústrias que vão passar a produzir o canabidiol, mas não esse paciente que poderia plantar em casa com custo menor. Realmente, Carolina, existe essa questão, né? As associações, desde o início do processo, têm se manifestado em defesa, né, da autorização do plantio também para associações ou mesmo para pessoas físicas, né, pacientes, para evitar um monopólio, né, de grupos empresariais. Existe uma comissão também especial que foi criada para debater o tema na Câmara, e o diretor William Dib participou de uma audiência pública nessa comissão e foi muito questionado sobre isso. Mas tem a cooperativa. Eu sei que tem, reconheço.
reconheço o trabalho que eles fazem. Se hoje nós temos 9 mil pedidos lá na Anvisa, é porque eles estão atendendo o mercado. Nós não podemos fingir que não é com a gente isso. Nós não podemos fingir que você vai na internet e compra cannabis, medicamento à base de cannabis. Nós não podemos fingir que isso não é Brasil, isso é o Brasil. Mas nós não estamos contemplando quem deu início a esse processo há anos. É verdade. Nós não estamos contemplando, nós não temos condição legal de contemplá-lo. A Anvisa tem prerrogativa para regulamentar a produção de medicamentos e o plantio a nível de empresas. As pequenas empresas vão conseguir produzir no Brasil? Com muita rapidez, até porque a tecnologia ela é muito segura. É um fitoterápico, ele não é de alta tecnologia. A demanda por uso de canabidiol aumentou muito, né? O balanço do terceiro trimestre de 2019 é de um crescimento de 490% na comparação com 2015, que foi quando surgiram os primeiros pedidos. Por outro lado, a estrutura da Anvisa é menor, né? O número de funcionários caiu 17%. É difícil hoje conseguir uma autorização, uma liberação para a importação de canabidiol? É isso mesmo, um dos argumentos, né, utilizados aí pelo presidente da Anvisa para defender, né, a regulamentação do uso medicinal da cannabis é justamente a falta de estrutura da agência para atender a demanda, né, dos pacientes que existe hoje no Brasil. Enquanto em 2015 a agência recebeu 902 solicitações de pacientes interessados em importar produtos à base de maconha, no terceiro trimestre de 2019 foram 5.321 pedidos. Então, assim, é um aumento exponencial no momento em que a agência vai tendo cada vez menos servidores, né? E o presidente, em uma conversa, em entrevistas também, ele chegou a manifestar preocupação em relação a isso, porque desde 2016 que não tem um concurso também na Anvisa, né, para aumentar o número de servidores, e há a previsão de que mais servidores se aposentem, né, nos próximos anos. Então, à medida que vai aumentando exponencialmente essa demanda, o número de pessoas para dar conta dessa demanda dentro da agência vai caindo. E aí isso acaba gerando um gargalo ali nos pedidos de autorização, e os pacientes estão demorando cada vez mais. Atualmente as pessoas elas têm que fazer um cadastro na Anvisa pelo site, e aí nesse cadastro elas anexam alguns documentos, como a prescrição médica, né, e um laudo médico também, explicando por que aquele paciente precisa desse medicamento e qual benefício o medicamento traria para o paciente e tal. E aí esses documentos são analisados pela agência e a autorização é concedida ou não. Paula Ferreira, repórter da sucursal de Brasília, muito obrigado, um abraço. Obrigada, gente, um abraço. Ministro Osmar Terra, os conselheiros da Anvisa têm falado numa possível solução de consenso para a questão do canabidiol que vai entrar em pauta na semana que vem. Na sua avaliação, há alguma solução de consenso possível? Olha, é bom dizer que desde que nós aqui o Ministério, eu como deputado, sempre defendi que qualquer substância que seja comprovadamente eficaz para um tratamento, ela tem que ser oferecida à população, e oferecida de forma gratuita, inclusive pelo Sistema Único de Saúde. Então, não tem nenhuma divergência em relação a uma substância como o canabidiol que possa ter um efeito benéfico para as pessoas. Ele está sendo pesquisado, nós acompanhamos as pesquisas, tem mais de 21 mil pesquisas publicadas sobre a cannabis, né, que eu acompanho pelo PubMed, que é uma publicação que rastreia todas as pesquisas que são feitas em revistas sérias, em revistas científicas, né, e está apontando que tem alguns casos, né, não são muitos casos, mas em alguns casos ele tem um efeito melhor que os medicamentos usuais, né, porque os medicamentos usuais, na maioria dos casos, têm um efeito melhor do que o canabidiol. Então, alguns casos específicos ele tem efeito. Então ele tem que ser providenciado. Quando realmente ele tiver esse diagnóstico, tiver essa comprovação que só ele faz efeito, ele tem que ser oferecido. Ninguém diverge disso. Isso é muito diferente do que usar maconha para tratamento, né?
Ele é uma molécula de 480 moléculas da maconha, né, que deve ser separada e usada, como é em várias outras, tem vários outros plantas que produzem drogas, né, pesadas, né? A maconha também é uma droga pesada, embora tentem vender como uma droga leve, né? Ela produz retardo mental, ela produz esquizofrenia, aumentou muito os casos de esquizofrenia, de internação de surto psicótico nos lugares onde ela foi liberada, nos Estados Unidos, no Colorado, no Uruguai. Então, aumentou a violência, inclusive. Uma coisa é o medicamento, a base de uma substância, outra coisa é usar a maconha para se tratar. Essa história de usar o óleo da maconha, de fumar maconha para dizer que está se tratando, isso não tem sentido nenhum, né? A pessoa está na Califórnia, que teve o plantio e a maconha medicinal liberada, e depois passou para ser o uso recreativo. A maioria das pessoas que usavam maconha medicinal não tinham doença nenhuma. A pessoa ia lá se queixar que estava com uma dor aqui, era para pegar a receita e para usar, para fumar maconha. Agora, ministro, com relação ao plantio, caso seja regulamentado pela Anvisa, como é que se daria a fiscalização dessas plantações? Não tem fiscalização. Proibindo, tu já não consegue controlar, tu tem dificuldade de controlar, imagina liberando. Não vai ter controle nenhum. Isso vai ter plantio para tudo que é lado. Os traficantes vão plantar e vão dizer que estão fazendo maconha medicinal. Vai aumentar, vai ter uma explosão de oferta de maconha, de plantio de maconha no Brasil todo. Isso é ridículo. A Anvisa está em sintonia, pelo menos as pessoas da Anvisa que estão defendendo isso, estão em sintonia com esse lobby das empresas canadenses, dos investidores brasileiros que estão querendo ganhar dinheiro com a droga. É isso, né? E estão dizendo que nós estamos preocupados com a saúde, com aquelas crianças que têm... Essas crianças, sim, têm que ser protegidas. Essas crianças que têm epilepsia, essas crianças, esses casos mais raros que precisam, onde o canabidiol faz um efeito melhor que os outros medicamentos, tem que ter garantido o canabidiol. Agora... usar isso como desculpa é a mesma coisa da jararaca, né, que eu sempre dou como exemplo. O veneno da jararaca tem a bradicinina, que é o remédio que melhor combate a pressão alta, é o mais usado para combater pressão alta, foi extraído do veneno da jararaca, mas separaram a molécula e usaram para isso. Ninguém propõe criar jararaca em casa para tratar a pressão alta, para dar picada e tratar a pressão alta. É a mesma coisa com a maconha. Ministro, dependendo da decisão da Anvisa, existe a possibilidade do governo tentar modificar essa decisão de alguma forma, enviar algum projeto de lei? O que o senhor pensa a partir disso? O governo tem uma posição clara. A Anvisa não existe nenhum caso no mundo que um órgão de regulação de medicamentos tenha liberado droga. É só a Anvisa que está com essa proposta no mundo. Não existe isso. Isso tem que ser uma lei, isso tem que ser, se quiserem liberar droga, podem liberar, né? Mas tem que passar pelo Congresso, as pessoas que foram eleitas para decidir isso, né? Eu acho que nem o judiciário deveria tomar posição em relação a isso, né? Porque isso é uma questão que diz respeito à vida, ao sofrimento, à tragédia de milhões de famílias no Brasil, e de pessoas que ficam com a vida destruída pela droga. Eu acho que a Anvisa nunca deveria ter se metido nisso. É uma decisão do presidente da Anvisa que está em sintonia com o lobby das drogas, né? Pode estar levando alguma vantagem ou não, acredito que não, mas ele está em sintonia com o lobby, está fazendo o jogo, porque tudo está confluindo. Vocês podem ver que a propaganda aumentou agora dos laboratórios, desses canadenses que estão explorando a droga, que querem vender, querem viciar a população, os empreendedores, entre aspas, brasileiros, né? É um movimento, a grande imprensa se movimentando também para liberar, está tudo em sintonia com uma pressão enorme e a Anvisa está fazendo o jogo dessa pressão, em vez de se preocupar com a saúde da população. Ministro, para a gente fechar, existem muitas famílias, né, com essa intenção de importar canabidiol e que vivem situações muito dramáticas. E é um medicamento ainda muito caro para quem consegue autorização. Como é que a gente pode atender a essas famílias que de fato têm necessidade desse tipo de substância e ao mesmo tempo baratear e ampliar esse acesso? Como é que a gente chega a esse meio termo?
tudo que for molécula que tenha efeito benéfico em determinadas circunstâncias tem que ser garantidas pelo Sistema Único de Saúde. Isso sim, isso é um movimento que tem que ser feito. Agora, liberar droga, outra coisa terrível que está se fazendo com isso é passar a ideia para os jovens que ainda estão ingênuos, que não têm informação adequada ainda, que a ideia é passar de que maconha é remédio. Maconha é remédio, olha só, tem tratamento para isso, para aquilo, não sei o que lá. Estão prometendo que a maconha cura tudo, né? É um absurdo a propaganda que não tem comprovação científica nenhuma, além dessa comprovação do canabidiol para casos raros de epilepsia, não tem outra comprovação científica sobre qualquer efeito benéfico de moléculas da maconha. Eu desafio alguém a provar o contrário. Tá ok, ministro, muito obrigada pela entrevista. Obrigado. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ao Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@globo.com.br. Este foi o Ao Ponto de hoje. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio e a edição ficaram com o João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.